nossa conversa aqui no Siga Jorge é com o Binho Marques, com o nosso Binho, e sobre educação, claro. E a conversa é tão boa que nesse mês nós vamos fazer em duas partes. Você vai ver a primeira parte agora e depois você vai ver aí, vai estar informado, vai poder ver a segunda parte da conversa com o Binho aqui no Siga Jorge sobre educação. Todo mundo fala que a educação é a maior prioridade, ou pelo menos que deveria ser a maior prioridade, não é mesmo? Na vida da gente, o que a gente quer deixar para os filhos, e que pode deixar de verdade, é uma boa formação. E esse desafio segue muito presente na vida de todo mundo, nos municípios, nos estados, no Brasil, no mundo, eu diria. No Acre nós vivemos um período bem interessante, mas o desafio segue. E eu convidei para a gente ter uma conversa aqui, não vai ter essa história de entrevistar e entrevistado, tem até uma discussão nossa aqui, mas eu convidei o Binho, meu amigo, meu companheiro, meu amigo de sonhos de um mundo melhor para todo mundo, que foi secretário quando eu fui prefeito de Rio Branco, depois secretário no governo, vice-governador e secretário, depois governador. Mas antes o Binho já tinha vivido uma experiência fantástica como professor, né, da rede pública, depois no Projeto Seringueiro, no CTA, e trabalhando também em algumas entidades que a gente vai poder, ao longo da conversa aqui, falar um pouco dessa história também. Mas o Binho é nosso convidado para a gente ir mais a fundo nos desafios da educação, e mais do que isso. A gente pode dar aqui, quem sabe, contribuições para quem queira promover profundas mudanças na vida da nossa sociedade, priorizando a educação. Esse é um sentido, dar uma contribuição, ajudar para a gente superar os desafios que estão tão presentes hoje. Então, eu queria agradecer o Binho, agradecer vocês, e quero ver qual é a primeira pergunta do Binho para mim, porque já que não tem entrevistador entrevistado, mas esse canal é um pouco para isso. Obrigado, Binho, por estar aqui. Eu que agradeço estar aqui com você nesse seu primeiro programa. A gente já teve tantos primeiras iniciativas, a gente já fez tanta coisa juntos, desde quando a gente não tinha cabelos brancos e a gente enfrentou a gente enfrentou muita coisa difícil juntos e vencemos boa parte delas, perdemos outras, apanhamos, pegamos balsa, fizemos tudo juntos. Obrigado por estar aqui. Eu fiz uma aposta com a Angelim, se você ia conseguir me entrevistar mesmo ou se eu ia ter que te entrevistar, porque você fala mais do que... Duvido um programa de entrevista que você consiga falar menos do que o entrevistado. Mas vamos lá, vou ver se eu ganho essa aposta. Aqui agora com esse negócio de revolução tecnológica, dos canais, a gente pode falar à vontade, aí não dá para misturar tudo. Beleza, beleza. Mas no fundo era isso, a gente conversar um pouco sobre uma coisa muito séria que é a educação, mas contar essa coisa que você estava falando. A gente sonhou muito e realizou muitos sonhos, né? Eu queria que tu falasse assim desse teu amor, dessa tua história, começar assim com a educação. Como é que começou isso na tua vida e nas nossas vidas? Porque você foi o cara que conduziu toda a política que eu consegui, graças a Deus, depois a gente virou uma referência, fazer quando nós estávamos na prefeitura, no governo, e nós vamos contar um pouco disso para vocês. Bom, todo mundo sabe, a educação é minha paixão e não foi por acaso. Eu sou filho de professora de escola pública, minhas tias. A tia Clarice foi professora do Enéas. Caramba! A minha mãe foi professora do Armando Nogueira. Então, uma família de professoras, né? Minhas tias todas, no Maria Angélica, trabalharam quando a Maria Angélica era diretora do departamento de ensino, né? Na época do Guelmar. E sempre tive muito presente, vivendo moleque, andando em escola, sempre gostei muito de escola. Escola é uma coisa que sempre me apaixonou. Eu me formei e fui, logicamente, estudei a minha vida toda em escola pública, né? Depois eu virei professor de escola pública. E aí o Chico Mendes me chamou... Mas tu formou em História, né? Me formei em História. No movimento estudantil, com a Me formei em História, eu achei que ia ser pesquisador, mas na realidade eu fiz um curso de licenciatura para ser professor de História. E fui dar aula no SESEM, que eu tinha sido aluno também, né? Eu passei 3 anos estudando no SESEM na praça. Eu não ia para aula, né? Aquela bagunça da escola pública na época da ditadura militar, aquela esculhambação, e eu vivia na praça. Depois, como castigo de Deus, eu fui ser professor nessa mesma escola e os alunos também ficavam na praça, não tinha aluno. Isso sempre me inquietou, né? Por que a escola é essa dificuldade, essa pobreza, essa coisa desestimulante? Eu sempre me interessei muito pelo sistema de ensino. Por que as coisas não funcionam? Mas eu fui entender mesmo de escola pública quando o Chico Mendes me chamou
para trabalhar com ele, para levar a educação no Seringal. Quer dizer, isso dá para a gente ter uma noção, Jorge, de como o Brasil tem uma dívida com a educação. Quer dizer, em 1981, Chico Mendes criou o Projeto Seringueiro. O que era o Projeto Seringueiro? Era para alfabetizar os seringueiros, porque, olha só, como o Brasil é atrasado até com os outros países da América Latina. Em 1980, 25% da população brasileira, 25% dos adultos brasileiros eram analfabetos. Em 1980, não faz muito tempo. Não, imagine um país como o Brasil. Nessa época. Por aí a gente entende por que o Brasil tem tanta dificuldade, né? Hoje, mais cedo a gente estava conversando sobre a produtividade do trabalhador alemão, né? E comparando com a situação do Brasil. Quer dizer, é isso, o atraso, o despertar tardio do Brasil para a educação, a gente vê nisso. Quer dizer, o Chico Mendes, presidente do Sindicato Chapuri, ele que levava a educação para a população, porque o poder público não levava. E naquela época tinha mais escolas do Projeto Seringueiro em Chapuri do que da prefeitura. Exatamente. Foi aí que eu fui entender um pouco de gestão, sistema de ensino, porque, na realidade, Chico Mendes criou uma rede de ensino. Então, a experiência com o Chico Mendes não foi de uma escola, não foi de um núcleo de alfabetização tipo Paulo Freire, foi de uma rede de escolas. E o que é legal é que, veja, uma organização não governamental, né, que tinha chamado Projeto Seringueiro, com um sindicato, fazendo coisas que era para o governo fazer, para a prefeitura fazer. Então isso aí também nos ensina algumas coisas, né? Dá para a gente fazer muita coisa, mesmo não sendo governo, mesmo não tendo um cargo público, porque é assim que o mundo evoluído faz, né? A sociedade pode participar. E aí eu queria até, também acho que assim, o Chico Mendes, que virou um personagem mundial, ele também tem sofrido muitas injustiças, muitas mesmo, preconceito, eu vi tantas agressões já, eu lamento muito. E essa conversa que a gente está tendo aqui já faz uma justiça, já repara algo. Então, quantas pessoas que estão nos vendo aqui nesse canal sabiam dessa história que o Chico Mendes fundou escolas, ajudou muita gente a aprender a ler, a escrever, a educar seus filhos, e hoje estão aí, prosperaram na vida. Né? Incrível. Eu era amigo do Chico Mendes, convivi com ele durante muitos anos. Eu fico muito chocado com a imagem que muita gente faz dele. Porque o Chico Mendes era uma pessoa muito simples, mas muito inteligente e completamente dedicado à causa. O Chico Mendes podia ter viajado o mundo todo, podia ter ganho dinheiro, tudo que ele recebia de apoio, ele colocava no movimento. Tanto que a família dele passava dificuldade. A gente que fazia cotinha para ajudar com o leite dos filhos, né? Você vê, na casa dele não tinha nem móveis, ele comia no chão, né? Era... Se tu lembras, né, naquele período já da segunda metade dos anos 80, estava com muita dificuldade, eu Usamar, com as crianças pequenas, tinha muita gente de fora já visitando o Acre. Eu lembro que chegou uma delegação da Embaixada do Canadá e eu que fui guia lá para o Chico, né? E era o aniversário dele também, aí o Usamar fez, aqui eu posso falar na boa, fez um jabuti para nós lá na casa, comemos no chão, como você está falando. Todo mundo ali, nós tínhamos ido para o Cachoeira, para o Equador, que estava vivendo um problema, o Seringal, e ali a gente comeu com um cara que era da Embaixada do Canadá, chamado Michael Small. Né? Mas aí daquilo ali veio uma Toyota, o sindicato ganhou uma Toyota, e o Chico também era uma pessoa que tinha uma capacidade de não ficar muito estreito. O pessoal do PRC queria enquadrar o Chico para ele ficar dentro de uma caixinha, e ele não, ele ia lá para a Funtac com o Gil, comigo, a gente bolar a primeira fábrica de castanha de Chapuri, foi feita no meu departamento na Funtac, né, naquela época era o governo do Flaviano, e a gente deu a ideia, o Gilberto e outros, de criar a Funtac, o governador criou, e eu era diretor de estudo e pesquisa. E o Chico foi lá com a gente, junto com o Toninho, com o Gomerciano, nós fizemos um projeto, a partir de um trabalho do Macedo lá no Juruá, que estava tendo exploração e combate aos índios, uma coisa absurda. O Macedo chegou com um relatório dele, fantástico. O Toninho e o Gomerciano trabalharam, e o Macedo também, e nós transformamos num projeto para o BNDES que deu origem a comprar o primeiro caminhão da cooperativa de Chapuri, já depois das escolas, né? Então, o Chico era um cara que conversava com a gente, conversava com todo mundo, porque ele queria solução para as coisas. E foi, isso até é incrível, porque estava aquela situação crítica de ameaças contra ele no Rio de Janeiro, e ele chegou numa época que queria passar o Natal lá com a família. Quando nós soubemos que ele estava em Rio Branco, pô, Chico, vão te matar. E eu falei com ele. Essa história o Gomerciano lembra bem, e
E eu falei, Chico, olha, não vai para Chapuri. Aí ele falou, não, eu tô indo, ele estava na casa da Raimunda. Ele sempre ficava ali, né, do Paulo Klein, da Raimunda. E aí eu falei, ó, não vai não, porque o caminhão chegou. Tinha chegado o caminhão do projeto que nós tínhamos feito na Funtac, um caminhão amarelo, com recurso do BNDES. Aí ele falou, então vou ficar. Eu digo, fica que ele está na Acrediso para fazer a revisão. Aí ele ficou mais 1 dia e meio, 2 em Rio Branco. Aí pegou o caminhão depois e foi para Chapuri no dia 21, acho. Se não me engano, foi dia 21. Chegou lá, encheu de criança o caminhão, deu uma volta na cidade e no outro dia ele foi morto à tarde. Né? Esse período todo o Darli já tinha colocado o filho dele na tocaia esperando, né? Ele só retardou a morte dele, mas a tocaia atrás da casa do Chico já estava pronta para assassiná-lo. Mas eu estou ganhando a aposta do Angelim por enquanto. Você está falando mais do que... Não. Mas aqui o pessoal o importante é que só foram 10 minutos de papo até agora. Mas assim, tem uma outra coisa... Bom, o Jô Soares também, ele era maravilhoso em algumas entrevistas. Mas, o Binho está querendo botar para trás o negócio, mas nem entramos ainda mais forte na educação. Mas é que assim, também só para encerrar essa parte do Chico, foi chocante porque na morte dele, o Gomercino ligou para ti e ligou para mim. Ligou chorando, terminou de ligar para o Binho, ligou para mim, e eu liguei para o Binho. E o Binho falou, cara, o cara acabou de me ligar. E nós fomos lá na Funtac, pegamos a Toyota e partimos para Chapuri juntos. E você parou primeiro na casa do Flaviano para paramos na casa comunicar do ao governador estava o que véspera de acontecido. Natal, o guarda não queria deixar eu entrar. Eu lembro bem. Né? O guarda enquanto a gente ia, aí o carro do IML passou por nós já com o Chico. Uma combizinha, né? Então foi terrível. E depois a gente entrou naquela onda complicadíssima e com a Marina, com outros, a gente começou a sonhar ser governo, lembra? E aí tem um episódio aqui, o Binks adora a educação, verdade, ele é um cara, no Brasil para mim hoje é uma das maiores referências de educação pública, ele está agora na fundação? Não. Eu estou trabalhando com uma consultoria, atualmente estou fazendo um trabalho para o Itaú Social. No Itaú Social, mas o Binho tem um currículo fantástico, porque ele trabalhou nesse projeto seringueiro, depois foi secretário municipal de educação de uma capital, trabalhava na Undime, que é a associação dos secretários, depois foi para o Estado, ficou 8 anos como secretário de Educação, vice-governador, depois virou governador e veio para o MEC, para o Ministério da Educação, e trabalhou com 5 ministros diferentes. E, então é um currículo fantástico, e por isso que eu convidei o Binho, porque eu acho que quem quiser ser candidato a prefeito, não importa que partido, gente, eu tô nessa. Quem quiser ser vereador, fazer um bom trabalho, quem sabe, ouvindo essa conversa do Binho, pode anotar algumas sugestões e implementar. E quem atua na administração pública também pode fazer. Mas eu queria contar um episódio aqui rapidinho, para não falar demais. Quando eu fui chamar o Binho para ser secretário de Educação do município, tinha um problema. Ele estava na Bahia, trabalhando numa entidade ligada à Igreja Católica e igrejas evangélicas, a SESI, que trabalhava também nessa área social, educacional. E eu falei, pô, Binho, eu queria que você viesse para ajudar a gente aqui na prefeitura, ser secretário. Aí ele falou, só vou se for para ser secretário de Cultura, para a Fundação Garibaldi Brasil. Eu falei, não tinha jeito. Ele falou, não posso sair daqui. Eu falei, então tá, tu vem para ser o secretário de Cultura. Quando ele chegou, ele estava nomeado secretário de Educação. Foi. Então, fala um pouquinho dessa coisa da prefeitura. Foi um golpe. Mas foi um grande aprendizado, eu agradeço a você por isso, porque eu fiquei com medo, eu tenho que admitir, eu fiquei com muito medo, porque eu tinha trabalhado muito tempo em ONG, tinha 20 funcionários no máximo, de repente ter 8 mil funcionários, ter sindicato, e eu sabia que a área de educação sempre foi muito problemática. E ainda mais que ninguém acreditava na gente, né? Você foi eleito e não teve nem metade dos votos. Porque naquela época não tinha segundo turno, você foi mais votado, mas não teve a maioria dos votos. Então, o pessoal dizia, vem os meninos do PT arrastando a sandália aí, vai ser um desastre a prefeitura, não vão fazer nada direito. E quando você me chamou, estava se discutindo o planejamento estratégico. Então, o primeiro aprendizado para mim foi o planejamento. Então, eu fiquei encantado com aquilo ali já, preparando já, planejando os 100 primeiros dias da prefeitura. Então, ali para mim foi um grande aprendizado, como você organizar as ideias, como você ter um trabalho realmente em equipe. Porque ali o que a gente vê, e agora que eu conheço muitos municípios, viajei o Brasil inteiro, eu vejo como que as gestões são fragmentadas. E ali, quando eu cheguei, ainda puto da vida, que você tinha me colocado como secretário de Educação, eu com medo daquilo ali tudo, mas eu fui ficando mais calmo quando vi o planejamento. Quer dizer, quando você faz um planejamento, quando você enxerga onde você quer chegar e você organiza todos os passos, tudo fica mais fácil, né?
E mais, eu vi o planejamento como um elemento de mobilização. Você construiu uma mística na equipe, isso você construiu muito bem. A gente construiu uma mística de vida nova na cidade, era o slogan, né? A vida nova na cidade, vamos arrumar as coisas. E com muito profissionalismo também. Quer dizer, aquele planejamento foi um planejamento muito bem feito, profissional. E aí, tanto que no primeiro dia, no meu primeiro dia na Secretaria de Educação, eu era um garoto, usava brinco, cabelo grande, uma barba grande, né? Menino do PT mesmo. Acredite! Menino do PT. E ninguém acreditava na gente, achando que ia ser uma zona, né? Que ninguém ia fazer nada direito. Eu acordei bem cedinho, fui o primeiro a chegar, né? Na Secretaria de Educação, cumprimentei o vigia, tal, o vigia ainda estava lá. Aí foi chegando de um por um, eu fui cumprimentando de um por um e disse que todo mundo podia ir para casa, que quando precisasse eu chamava. E todo mundo ficou muito assustado com aquilo, né? Eu esvaziei a Secretaria de Educação. Era um prédio minúsculo, a secretaria era minúscula e tinha 70 pessoas no prédio. E eu mandei todo mundo ir para casa, porque eu sabia que estava inchado aquilo ali. E a gente precisava encontrar qual era o tamanho da secretaria. E a primeira coisa, nesse primeiro dia, a primeira coisa que me apresentaram foi um concurso para ser feito. Tinha que fazer um concurso para professor, porque o Calume tinha sido obrigado a construir 10 escolas, porque não estava cumprindo com os 25%, e não tinha professores para as escolas. E eu perguntei, mas fazer concurso por quê? Quantos professores tem aqui? Eles disseram, tanto. E tem quantos alunos? Tanto. Eu fiz uma divisão simples do número de alunos pelo número de professores, mas gente, isso, sei lá, está dando menos do que 10 alunos por professor, isso aqui é um absurdo. Eu lembro... Por que fazer concurso, né? Eu lembro bem nessa época, tem a escola Dom Joconde na entrada da Coab, né? E eu lembro que um dos assuntos, tinham 160 pessoas lotadas ali. Exatamente. Naquela escola. Aí o Binho chegou para lá e falou, cara, como é que nós vamos fazer? Aí já começou um problema. Aí tem que fazer a relotação do pessoal.